para falarmos então da ZMA Topo. É uma empresa de prestação de serviço ao nível de topografia e projeto. Primeiro, é o topógrafo que vai em campo fazer os levantamentos topográficos. Não só levanta o terreno a se desenvolver o projeto, mas ele vai levantar também a envolvente. Se tiver uma estrada, é necessário com que se levante. Se tiver um sistema de drenagem, é necessário que se levante para que, quando tiver a fazer então a triangulação, a edição, se tem em conta esses elementos existentes. Nós temos um feedback positivo, porque nós aprendemos uma coisa, é que quando a gente não sabe, temos que dizer que a gente não sabe. Nós estamos aqui a falar é porque temos conhecimento para dar. Nós também não somos assim, temos um feedback, conforme eu dizia, para terminar isso, temos um feedback positivo dos nossos clientes. Até hoje, os nossos clientes sempre falam bem do nosso serviço, não precisamos aqui falar o que tudo mais, mas nós só temos certeza que a gente faz serviços. Rádio 20 é líder de audiência na net. Ouvintes da audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Portanto, são 14 horas e 39 minutos, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Estamos aqui na rádio, então, para falarmos de empreendedorismo, para falarmos de negócio, para falarmos da ZMA Topo, tá? ZMA Topo é uma empresa de topografia e projetos de estrada, e temos aqui conosco o Zacarias Mendes Antônio, que é o responsável pela ZMA Topo. Zacarias Mendes Antônio, muito gosto de ter-te aqui, seja bem-vindo à Rádio 20. Ok, muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me é formulado e cá estar para falarmos então da ZMA Topo. É uma empresa de prestação de serviço ao nível de topografia e projetos. Estamos aqui com o interesse de lançar a nossa mensagem, não só aos empreiteiros, mas também queremos lançar a mensagem às administrações, governos provinciais e também o Ministério da Construção Civil. Enquanto jovens com conhecimento ao nível de topografia e projeto, queremos partilhar esse conhecimento. Não com interesse só apenas em ganhar alguma coisa, mas precisamos partilhar conhecimento para ajudar o país a crescer. Sabemos nós, sem dados topográficos, não é possível desenvolver um projeto com resultados satisfatórios. Então é necessário primeiro a componente topográfica. Infelizmente, em Angola, muitos empreiteiros, lamentavelmente, desenvolvem projetos sem essa informação. E depois nós temos visto o que tem acontecido quando o grande fiscal se abate a cidade de Luanda. Então, vemos até condomínios, não é? Alguns projetos de uma soma voltada de valores, que as soleiras são bastante inferiores com relação à estrada, e depois há um retorno das águas sobre os edifícios, porque quando nós não temos esses dados topográficos, cometemos erros. Primeiro, é o topógrafo que vai em campo fazer os levantamentos topográficos, não só levanta o terreno a se desenvolver o projeto, mas ele vai levantar também a envolvente. Se tiver uma estrada, é necessário com que se levante. Se tiver um sistema de drenagem, é necessário que se levante para que, quando tiver a fazer então a triangulação, a edição, se tem em conta esses elementos existentes para então se determinar aquilo que é o sistema de drenagem, ligar a essa rede existente. Mas quando nós não temos dado topográfico, então inventamos. O que acontece? Após esse levantamento, nós fizemos a chamada edição. Fizemos a triangulação, pois nenhum terreno é nivelado. Todos os terrenos apresentam diferenças de cota em vários pontos. Então essa é a função da topografia, a primeira função inicial ao nível de topografia, que são os levantamentos topográficos. E após isso, o topógrafo manda o levantamento editado com curvas de níveis, não é? As curvas de níveis são linhas que atravessam pontos com a mesma cota. E elas podem estar afastadas em 50, 1 metro, 2, 3 metros e tudo mais. E a partir disso, também o topógrafo manda um chamado mapa de declividade. Esse mapa de declividade vai nos dar então a entender sobre o comportamento quando chove nesse terreno, qual é a direção em que as águas são levadas. A partir disso, o projetista, vamos entrar agora aqui se forem projetos ao nível de arquitetura e se forem também projetos ao nível de engenharia civil, então ele vai olhar para essa informação. Olhando para essa informação, ele vai compreender o comportamento do terreno, ele vai decidir, olha, afinal de contas, nós temos uma diferença de cotas
temos é que cortar uma parte e aterrar para a outra. E depois o ponto mais baixo é isso, vamos criar a nossa rede de drenagem aqui. Vamos construir deste lado e aqui então vamos criar a nossa rede de drenagem. Ok. Então é assim... Acho que, pelo que fala, me parece ser a semelhança do que acontece com Zango, quando chove muitas vezes. Aí não teve um trabalho de topografia? Olha, possivelmente não sei, não afirmo, mas infelizmente existe uma irrealidade, existe também situações não muito honestas enquanto técnicos. Ok. Muitas das vezes quando a gente não sabe é melhor não inventar. E algumas pessoas, e lamentavelmente em Angola, trabalham com informações a partir do Google e é errado. Não é? Há uma trabalho sério mesmo. Sim, é possível porque... Vão para o Google. Há uma e os competentes? Então não vão ter com os competentes por quê? Não vão ter com as pessoas capazes, as pessoas que sabem fazer as coisas por quê? Olha, infelizmente nós temos uma realidade ainda um bocado triste, é que algumas pessoas não fazem porque não têm conhecimento. Okay. Algumas pessoas não fazem porque não têm conhecimento, porque nós nos deparamos com essas situações, por isso que estamos aqui a Zemiatopo para ajudar. Porque nas universidades, por exemplo, quem faz engenharia civil, quem faz arquitetura, quem faz as outras engenharias ligadas à construção civil, dá-se uma cadeira de topografia. Ok. Mas existe uma formação que é dada pelo IGCA, que é topografia geral. Você lá vai aprender a topografia na sua essência, vai fazer uma formação topográfica. E depois disso também é necessário, após essa formação, é necessário trabalhar em grandes empresas. Nós tivemos o privilégio, eu trabalho há 13 anos, Zacarias Mendes Antônio, né, diretor da Zemiatopo, há 13 anos em topografia. Tive esse privilégio. Após a minha saída do IGCA, então vou para uma empresa de prestação de serviços topográficos, uma empresa portuguesa. Okay. E, no entanto, nós prestávamos serviço em várias empresas, Odebrecht, Monte Andrianos e tudo mais. São empresas com um nível de exigência enorme. Então, lá não se inventa. Então, quando tu não sabe, você vai aprender com quem sabe. E nós aprendemos e precisamos partilhar essa informação. O que tem acontecido agora? Aqueles empreiteiros que tiveram o privilégio depois de ter terminado a formação ou não, então foram para grandes empresas, aprenderam, eles vão fazendo coisas, porque eles sabem que não se vai desenvolver projetos sem esses elementos. Então, o que acontece? Por exemplo, a questão da vida pacífica. Se tivesse feito, por exemplo, na questão do Zango, alguma coisa, um levantamento topográfico teria se acautelado essas situações. Se nós vermos, por exemplo, a questão da cota da Via Expressa, lá adjacente à Vida Pacífica, tem aí a Via Expressa, tem uma cota superior em alguns pontos da própria Vida Pacífica. Quando diz cota, está-se a referir a quê? Estamos a falar da altura. A altura, ok. O nível da estrada da Via Expressa, muito obrigado por ter feito essa pergunta, para que as pessoas lá percebam, porque por vezes estou a falar, a intenção é mais para lançar para os técnicos. Linguagens técnicas. Exato. Mas essa altura é o quê? Ele tem que estar como? Assim, nivelar para a água descer... A estrada tem que estar reta? Como é que é isso? Nunca a estrada é nivelada. Nunca ela fica nivelada com a mesma cota. Não. Temos que definir uma pendente. Normalmente os projetos, ao nível da estrada, podemos definir 2%, não é? Do eixo da via. Se tu veres o eixo de uma via, que é, pronto, as pessoas que não percebem muito dessa questão de eixos, o meio da via, possivelmente nos consigam compreender melhor assim, você vê que é a parte mais alta que as bermas. Nós aí definimos, a partir do eixo da via, criamos uma pendente que é chamada, uma pendente de 2%. Quando se falamos aqui 2%, estamos a falar todo projeto que se ouve dizer, olha, é um projeto de 2%, estamos a falar que em cada 1 metro que eu tiver que andar, há um ponto definido, que é a cota mais superior. Em cada 1 metro que eu tiver que andar, vou baixar 2 centímetros por metro. Okay. Então, se eu tiver que andar 4 metros, então já sei 2 vezes 2, vai dar aí os 4 centímetros. Se eu tiver que andar mais, então é só fazer esse cálculo e até então encontrarmos isso. Então, nós temos uma pendente das vias, normalmente 2. E depois, nas curvas, claro, nós estamos aqui já a entrar nas questões de projetos de estrada. Em vias, nas curvas, temos aqui definir aquelas chamadas superelevações. Se veres as vias com um projeto, com pessoas que sabem fazer projetos, as curvas nunca dão inclinação para os dois lados. Tem uma inclinação só por um lado. Okay. Isso é para evitar os acidentes, não é? O carro está a vir aí com uma velocidade. Isso também depende, a velocidade da viatura vai depender do raio da curva. Ok, aí já estamos entrando em outro ponto da nossa conversa. Exatamente. O que quero, na verdade, entender é o seguinte. Existem mais empresas como a Zemiatopo?
Sim, na área da topografia? No mercado, infelizmente, temos aí várias outras empresas ao nível de topografia, não só angolanas, mas também estrangeiras. Exatamente. São mais os angolanos aqui a trabalharem nesta, ou seja, a cuidarem das nossas estradas, a trabalharem nesse ramo de topografia para certas empresas, ou são estrangeiros? Não, até agora vemos um nível de angolanos. Angola já tem técnicos com competência. Falo, por exemplo, ao nível de topografia, não é? E projetos. Nós conhecemos-nos e vemos que Angola tem uma quantidade de técnicos, bons técnicos, e outros vão aprendendo. Mas são vistos, são tidos, são achados? Sim. Pronto, são mesmo só aí, porque são acontece? Técnicos bons, mas têm emprego, têm trabalho? O que acontece? Quem é bom ao nível daquilo, pronto, falo de topografia, tem oportunidades. Tem oportunidades e conseguem mostrar. Mas agora, quem começa a fazer investimento, por exemplo, quem começa a ter, por exemplo, uma empresa como nós, por vezes temos conhecimento, mas precisamos com que esse nosso conhecimento vá. Em algumas vezes tentamos fazer aí alguns contactos para partilhar o nosso conhecimento, porque de verdade nós temos essa capacidade. O que acontece? Nós, enquanto técnicos, parte-nos do coração, nós vemos a situação da nossa cidade, nós queremos alertar. Nós não é possível, isso já é uma mensagem para o Estado, não é possível nós termos essa razão, por exemplo, da cidade de Luanda, termos o problema da rede de drenagem com uma dor de cabeça. Não precisamos. Nós temos aqui ao lado, se nós andarmos aqui, a cota mais baixa da cidade de Luanda está aqui na Marginal. A estrada mais baixa? Sim, a cota mais baixa, quer dizer, a altura do terreno. O terreno. Está aqui na Marginal. Por isso que vês as linhas d'água saem do ponto lá de Viana e tudo mais, vai para Cacoaco, depois vai lá para o mar. E acaba por aí. Exatamente. Então nós temos essa capacidade de tirar as águas todas do cluster urbano, aproveitando essas linhas d'água e mandar todas as águas para lá para o mar. Por quê? Como é que nós vamos conseguir? Sem topografia é invenção. Nós só conseguimos isso com dados topográficos. Nós estaremos aí com perfil longitudinal, vamos traçar após esses levantamentos das linhas e não só. Então vamos criar esses perfis todos para dar a entender qual é o comportamento, qual é a diferença de cota em cada ponto. E depois, com levantamentos topográficos, também conseguimos criar loteamentos em condições, porque não estaríamos com as situações que nós temos hoje. Temos bairros, não é? Você andar 400, 500 metros e pronto, não há nenhuma travessa, não há ruas em condições porque faltou loteamentos. Então nós, enquanto profissionais, queremos alertar para que agora o Estado, não é? Aqui é uma mensagem lá para o Estado, para que o Estado comece a ter atenção, para que os bairros não comecem a desenvolver, mas a desenvolver desorganizadamente. Não é possível o arquiteto desenvolver um projeto ao nível de loteamento. Nós também desenvolvemos projetos, trabalhos ao nível de loteamento, sem dados topográficos, porque já vimos também algumas pessoas, alguns projetos que foram desenvolvidos, não é? E muitas das vezes alguns projetos desenvolvidos a partir de fora, sem essa informação, que é o levantamento topográfico. Você sem levantamento topográfico não tens a parte planimétrica. Quando eu falo aqui da parte planimétrica, falo exatamente da área, da posição geográfica. No levantamento topográfico tens a área, o topógrafo manda também a área do espaço. Olha, tenho, por exemplo, 120 mil metros quadrados. Não é? 120 mil metros quadrados, estamos a falar aí em 12 hectares. O arquiteto ou o engenheiro civil, quando tiver a desenvolver o projeto, ele vai desenvolver o projeto dentro daquela dimensão. Vai acautelar, vai desenvolver, olha, vou criar aqui os lotes com essa dimensão, aqui tenho traçados, aqui tenho o que é parqueamento, aqui tenho, por exemplo, a minha zona de lazer, isso tudo. Vai fazer gestão do espaço aí. E após isso também, a partir dessa informação, o projetista vai definir, porque o topógrafo que manda as curvas de nível manda a informação toda. Vai então definir as cotas de cada lote, porque nós temos um terreno a fazer sobe e desce, não é? Nós temos que olhar para aquilo. Olha, esses lotes até podemos definir com essa cota para que nos dá a possibilidade de termos a nossa casa aqui com o nível. Quando falo aqui do nível, falo aqui tecnicamente da questão da soleira da minha casa. A soleira da minha casa deve ser superior ao pavimento do meu quintal. Ela deve ser superior e depois desse pavimento, da parte de trás ou alguma coisa, criar um ponto mais alto e dar uma pendente de 1%.
é essa questão que nós já dizíamos, 1%, quando se fala de 1%, é 1 centímetro por metro. Quer dizer que quando eu ando 1 metro, vou descendo 1 centímetro. Isso para quê? Para que a água... As águas, quando abate-se algumas águas, algumas águas lá nesse terreno, consiga então sair para a rua. Quer dizer que a cota da minha casa, do meu espaço, deve ser superior à da rua. Então há muitas casas aí, por exemplo, na Samba e outros sítios, as pessoas têm, depois da chuva, as pessoas têm que começar a passar a tirar água. Sim, por quê? Porque faltou topografia. Isso é simples, faltou topografia. Não se desenvolve, meu camarada. Nós estamos aqui, caríssimo jornalista, vamos falar porque nós participamos de vários projetos. Então tá claro, é mesmo topografia. Sim, que topografia falta. não é possível, porque assim, nós também queremos aqui falar, não é? Enquanto eu também sou estudante de engenharia civil, na universidade nós aprendemos um cheirinho de topografia. Quando tu sais da universidade e vais logo para o mercado de trabalho, imagina se tu calhas para o Estado, sais da universidade, vai para, por exemplo, lá para o Estado trabalhar, da administração e tudo mais. Isso. E tudo. Você não tem esse conhecimento. Você vai, possivelmente, um arquiteto aí, vai desenvolver projetos, não tem esse conhecimento. Mas a quem trabalhou em grandes empresas, lhe é obrigado, isso são regras. Primeiro é topógrafo. Entra o topógrafo, faz o levantamento. Depois, se forem projetos ao nível da arquitetura, o arquiteto começa a desenvolver os seus projetos ao nível da arquitetura, olhando para a informação que o topógrafo forneceu. E a partir disso vai definir-se a cota de soleira, que é a cota do nosso chão da nossa casa, que é a cota superior, vai se definir através de cortes, se forem, por exemplo, edifícios de 5º, 6º, 7º, aí vai entrar, após o arquiteto desenvolver isso, o engenheiro civil. Quem dá aquela questão de segurança de uma obra para o edifício, esse prédio não cair, é o engenheiro civil. Ele vai definir o tipo de varão, o tipo de betão, se é C25, se é C30, a qualidade disso. Mas antes também vai entrar um chamado o elemento da geotecnia para estudar os solos, vai fazer a sondagem e vai dizer que, olha, os solos nesta área, os solos resistentes para suportar os pesos estão a 3 metros. E eles, o que vai acontecer? O engenheiro civil, após ter essa informação, vai pegar agora no levantamento topográfico e vai definir as cotas de fundação. Ele vai dizer que a nossa sapata final vai andar ao nível de 2 metros. Depois ele pega agora essa informação cotada com os cortes em PDF, novamente é chamado topógrafo, para que o topógrafo agora pegue num projeto em papel e implantar no terreno, que é aquelas implantações dos edifícios. Depois o nosso amigo lá, o construtor, ele vai fazer as escavações com informação topográfica. Tem a planimetria, que é a geometria do edifício, e tem a altimetria, que é a escavação, aquelas fundações. O construtor ele vai fazer o corte, as fundações, a escavação, com níveis definidos. Depois o que vai acontecer? Nós, se temos um terreno irregular, com a topografia, nós vamos conseguir pôr aquilo nivelado, as bases todas. A base então mesmo é o topógrafo, sim, a topografia. Aqui existem várias componentes para que a nossa obra corra em condições. Muito bom. Topografia, depois do topógrafo, arquiteto, engenheiro civil, geotecnia, e após isso o topógrafo entra novamente em ação, implantar os elementos definidos para termos então esse resultado. No final de tudo, um engenheiro civil fica descansado, ele vai olhar para aquilo, puxa, e vai fazer as suas verificações. Já encontrou o trabalho facilitado? É facilitado, porque o engenheiro civil, se trabalhar sem topografia, imagina esses condomínios que nós estamos a ver aqui. Esses condomínios que se vão desenvolver. Por exemplo, mesmo a Vila Pacífica, nos anos. Fora até da Vida Pacífica, imagina, por exemplo, nós temos aqui, mas quem vai fornecer isso é o topógrafo. Nós temos aqui cotas favoráveis, por exemplo, a questão do Quilamba. Aquela parte do Quilamba, nós temos tudo para tirar as águas e mandar para o Rio Kwanza. Nós temos isso. Sim, temos isso. Tem. Nós temos, enquanto topógrafo, temos que essa capacidade ao levantar. Então, eu falo aqui da área abrangente, ao nível de topografia. A responsabilidade de dar essa informação é do topógrafo, não há outro. Muito bom. Então, isso tudo, sem topografia, vamos inventar. Por isso, nós estamos aqui. Não só passar a nossa mensagem aos governos provinciais, ao próprio Ministério da Construção Civil, porque, aliás, já fizemos alguma... Eu pessoalmente, fiz alguma questão de procurar, infelizmente, para sempre essas situações, para o senhor ministro tal, assim, mas queremos passar ideias, queremos
partilhar conhecimento, queremos ajudar o país a avançar, fazer bem as coisas. Exato. Não termos as construções conforme tem se visto aí, alguém vem, puxa a fita daqui, da acolá. Você tem um ângulo de 90 graus, puxando a fita métrica, depois já podes ir para 100, já podes ir para 80, depois tens uma coisa torcida. Ok. Então nós queremos partilhar isso. Temos muita coisa, muita para partilhar. Exato, mas agora, Zacarias, o que eu quero entender é o seguinte: eu sou cliente, estou interessado. Qual é a garantia de que eu vou ter de que vocês são capazes de fazer um bom trabalho? O que é que nós vamos acreditar na ZMA Topo? Vamos dar a credibilidade de que eles são capazes que vocês são capazes de fazer um bom trabalho. Na verdade, nós até hoje, felizmente, nós temos um feedback positivo. Nós temos um feedback positivo porque nós aprendemos uma coisa, é que quando a gente não sabe, temos que dizer que a gente não sabe. Okay. Nós estamos aqui a falar é porque temos conhecimento para dar. Nós também não somos assim, temos um feedback, conforme dizia, para terminar isso, temos um feedback positivo dos nossos clientes. Até hoje, os nossos clientes sempre falam bem do nosso serviço, não precisamos aqui falar o que tudo mais. Mas nós só temos certeza que a gente faz serviços bons ao nível de topografia e projetos. Nós temos essa competência, nós temos essa capacidade e temos técnicos com competência para, então, desenvolver serviços a um nível do país. E temos também competência para desenvolver serviço a nível de fora desse nosso país. Temos isso. Nós podemos trabalhar em qualquer parte do mundo. Mas nós queremos deixar o nosso conhecimento exatamente aqui em Angola. Aqui em Angola, para ajudar o país a crescer. Para ajudar o país a crescer. Tempo? Vocês existem há quanto tempo? Olha, nós estamos com a nossa empresa ZMA Topo há 2 anos. 2 anos, né? 2 anos, mas sempre trabalhei como empregado. Mas, então, com o know-how que a gente conseguiu adquirir ao longo dessa vida toda, então nós chegamos à conclusão que era momento de criarmos a nossa ZMA Topo, essa empresa de prestação de serviços ao nível de topografia e projeto, levantamentos, loteamentos, implantações, cálculos de volume. Está a ver, por exemplo, aquela situação projeto de estrada que eu estava a lhe dizer. Por exemplo, quando a gente faz levantamento, o empreiteiro precisa pedir dados, topógrafo, calcule-me esses volumes, preciso de quantidade. Isso. Eu, enquanto topógrafo com esse conhecimento, vou partilhar isso, vou calcular, criar as duas superfícies e faço então a comparação das duas e digo, olha, tem X de corte, X metros cúbicos de corte, X metros cúbicos de aterro, para que ele consiga fazer o orçamento, senão vai trabalhar empiricamente. E depois, no final, perdeu. Então, nós queremos também passar esse já é uma mensagem para os angolanos, não é? Sim. Nossos amigos angolanos, para que trabalhem assim. Eu trabalhei muito com as empresas portuguesas, conforme dizia, as empresas portuguesas, os indivíduos exigem, trabalho com os indianos e tudo mais, é exatamente assim, é exatamente assim que se deve trabalhar e no final de tudo você vai ter resultados bons. Exatamente. Nós não podemos faz tudo e depois cada um não fazer mesmo nada. Não fazer nada. Topografia, arquitetura, engenharia civil, geotecnia, juntando essas componentes é sucesso. É sucesso. E Angola se esquece muito da questão topográfica e temos essas situações porque morreram gente, porque não sei o quê, então... então queremos ajudar, queremos falar com esses nossos mais velhos. Não, certamente que vão te ouvir. Onde é que vocês estão localizados? Olha, nós estamos... Só temos mais um minutinho. Exato, nós estamos em Viana. Também. Exato, estamos em Viana. A Via Expressa, aí tem uma entrada aí, pronto, os estaleiros Engivia, a Carmo, essa via que avança lá para frente, então nós estamos exatamente localizados. Os nossos contactos não é para prestação de serviços ao nível de topografia e projeto, é 924... 34 94 09, repito, 924 34 94 09 e depois 947 45 32 10. E depois também temos o e-mail, né? ZMA, tudo minúscula, ZMA, tudo a soletrar ZMA, topografia, @gmail.com. Exatamente. Então, estamos aí para ajudar o país a avançar. Exatamente. Zacarias Mendes Antônio, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, responsável pela empresa ZMA Top, empresa de topografia e projetos de estrada. Aprendemos muito consigo. Na verdade, o trabalho, a base é mesmo feita pelo topógrafo e o engenheiro civil, os outros só vêm já dar o segmento. Então, está explicado porque temos muitas águas paradas em certos condomínios e águas que só vão descaindo em certas zonas que não deviam acontecer. Exato. Então, porque
precisa-se mesmo de topógrafo. Exato. Então tem o contato, ficou o e-mail, entre em contato com esta empresa para então poderem ajudá-lo nas suas obras. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Lados Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.